Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 4 de maio. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+. E do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Confira os destaques desta edição. Agências da Caixa ampliam o horário de funcionamento a partir de hoje. Brasil tem mais de 100 mil casos e registra o quarto maior número de mortes no mundo. São José dos Campos registra a 12ª morte por coronavírus. Bolsonaro discursa em ato contra a democracia e diz que Forças Armadas estão com ele. Ex-ministro Moro entrega mais provas contra o presidente à Polícia Federal. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. É rápido, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira, já 4 de maio. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia quem acompanha a gente aí de casa. Mais uma segunda-feira, lembrando que estamos ao vivo aqui no Abre Aspas. Então, que você que quer compartilhar, participar do jornal, mandar sua mensagem, fique à vontade. Estamos ao vivo aqui para vocês. Exatamente. E vamos às notícias de hoje. A Caixa Econômica Federal vai ampliar o horário de atendimento em toda a sua rede de agências a partir de hoje. Com a medida, as unidades passarão a funcionar das 8 às 14 horas, 2 horas mais cedo, portanto. Entre as medidas para reforçar o atendimento estão realocação de mais de 3 mil funcionários para ampliar as equipes nas agências, contratação de mais 2 mil vigilantes e 500 recepcionistas para orientação e atendimento ao público. Disponibilização de 5 caminhões agência para atendimento em locais com maior necessidade. A Caixa informou ainda que está em contato direto com as prefeituras com o objetivo de fechar parcerias para atendimento à população e divulgação de informações. Glauco, olha que interessante, a Caixa aí no governo federal divulgou aí no fim de semana que a cada 5 pessoas que vai até as agências da Caixa, apenas uma é para realmente receber o auxílio, ou seja, muitas pessoas estão indo tirar dúvidas na agência, né? Porque muitas pessoas perguntam pra gente, por exemplo, por que meu dinheiro não chegou, meu auxílio emergencial ainda está em análise, o que eu faço? Bom, informações oficiais nós também temos poucas. Nós temos aqui informações da Caixa, que você deve atualizar seu aplicativo, preencher corretamente mais uma vez se for pedido aí e aguardar. E a recomendação ainda é que você não vá até a agência da Caixa e tirar dúvidas, porque pode acontecer de você chegar lá e também o gerente ou o atendente que for te atender não saber te explicar o que está acontecendo. Então, enfim, a recomendação é, fique em casa, mantenha o aplicativo aí, o site atualizado, preencha atentamente os dados e... Primeira vez que falamos isso hoje, hein? Aguardemos. Aguardemos. Pois é, isso aí revela aí drasticamente qual é a condição do Brasil no sentido de informações e também de como é recebida essa informação. Nós ainda temos um longo, enorme caminho pela frente. E nesta segunda-feira começa a valer a obrigatoriedade de uso de máscara de proteção em transporte público no estado de São Paulo. A medida é válida para passageiros do metrô, trens da CPTM, ônibus intermunicipais e ônibus rodoviários que circulam dentro do estado. A obrigatoriedade se estende aos passageiros e motoristas de táxis e aplicativos. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas afirmou que os fiscais da SP Trans, responsável pela gestão do transporte público por ônibus na cidade, vão começar a multar concessionárias flagradas com ônibus circulando com passageiros sem a máscara de proteção. A multa será de R$ 3.300 por veículo ao dia.
Pois é, uma multa aí bem alta, então Bem você ácida. que vai pegar o ônibus sem máscara, o cobrador não, o motorista não vai deixar você adentrar exatamente para não ter a multa para a empresa. Então vale para São José, Jacareí, e a partir de hoje no estado inteiro usem máscara para entrar no ônibus. E Glauco, várias participações aqui já na nossa live. A Fabiana Santos, Eugênia Minicucci, Tatiane Diniz, Roberto Júnior, Michele Santos e Rose e o Luizão lá de Cruzeiro, todo mundo mandando bom dia aqui pra gente na live aqui do jornal, abre aspas, ótimo dia aí pra vocês de casa. Não tenha dúvida, uma segunda-feira que a gente começa, depois de um feriado a despeito do isolamento, mas a gente começa com um gás total, trazendo as informações de verdade para você e, claro, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado. O Ministério da Saúde divulgou neste domingo que o Brasil chegou a 101.147 casos confirmados de coronavírus, sendo 7.025 mortes. A taxa de letalidade no país está em 6,9%. Há ainda 1.364 óbitos em investigação. O Brasil já supera praticamente todos os países europeus em termos de mortes. Segundo o informe da Organização Mundial de Saúde, apenas Estados Unidos, Reino Unido e Itália tiveram um número maior de mortes que o Brasil. O documento da OMS considera os dados atualizados pelos governos. O lado positivo é que são 42.991 pessoas recuperadas da doença. Pois é, Glauco, temos vários números aí, né? O Brasil é um dos países que mais recupera pessoas no mundo, o saldo positivo, o número positivo, mas também aqui no Brasil, saiu um estudo divulgado por uma universidade britânica que o Brasil é o país onde o coronavírus mais se dissemina, mais se espalha, ou seja, a maior taxa de contaminação. Então temos um estudo positivo e outro negativo, então o coronavírus não está para brincadeira, vamos continuar atentos a essa doença. Exatamente, a respeito disso que você falou, estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, mostra a expansão dos casos confirmados de coronavírus para o interior de São Paulo. A expansão da doença está nos municípios próximos à capital, como é o caso aqui de São José dos Campos. O estudo aponta a proporção de casos confirmados em porções de 100 mil habitantes, ou seja, um caso a cada grupo de 100 mil moradores, classificando as áreas de muito alto, alto, médio, baixo e muito baixo. A classificação segue a graduação de cores, indo do vermelho ao amarelo mais claro. Os dados são de 25 de abril, os mais atualizados pelos pesquisadores. A expansão da zona quente também aponta para outras duas regiões do estado, Campinas e Sorocaba. Combinado com a queda na taxa de isolamento no estado e em São José dos Campos, o aumento dos casos acendeu o sinal de alerta no governo estadual, que já, olha só, admite a possibilidade de prorrogar a quarentena. Isso é um assunto muito sério, não é, Douglas? Pois é, Glauco, a gente está vendo aí na tela, né, o mapa mostrando nas áreas de vermelho, né? E olha só que interessante, a gente pode relacionar, sim, a disseminação do vírus pelo estado com as principais rodovias paulistas, né? A gente está vendo ali a região metropolitana de São Paulo como foco, mas a gente já tem aqui em vermelho, um pouco mais à direita, que é a região do Vale do Paraíba com São José dos Campos, e a gente vê o litoral norte, ou seja, todas as áreas onde as rodovias são fortes, áreas que a gente sabe que a economia passa, o vírus também vai chegando. Então, muito interessante, muito importante esse estudo. O nosso comentarista aqui, o cientista social Leandro Besseneri, é um dos autores desse estudo. Ele não pôde estar aqui hoje presente com a gente no Abre Aspas, mas é muito importante, muito vital ter dados de como o vírus está se disseminando, se espalhando aí para o interior de São Paulo. Um caso muito sério e para todos nós que vivemos aqui, no caso, nesse interior do Vale do Paraíba, é necessário que nós tenhamos uma noção muito clara de que isso não terminou, não está talvez nem perto de terminar e que os cuidados precisam ser mantidos. Isolamento que anda meio desconsiderado, apesar de nós termos uma taxa alta também. E olha só esse dado, a RM Vale teve aumento de mais de 1000% nos casos de coronavírus em um mês.
No dia 1º de abril, eram 47 casos confirmados na região. Em 1º de maio, este número estava em 587, um aumento de 1.148%. Os dados foram levantados pelo jornal O Vale, tendo como base os boletins diários divulgados pelas prefeituras das 39 cidades. São José dos Campos, maior cidade da região, concentra também o maior número de casos da doença, 239, ou seja, 40,71% do total do Vale do Paraíba. Pois é, Gal, que você está falando muito importante sobre esse descrédito da população em relação ao isolamento. Muito isso se deve, sabe ao quê? As fake news, né? O site da Globo, né, o G1, divulgou uma informação aí que cerca de 70% dos brasileiros já caíram em fake news com o coronavírus. Então, apenas falando algumas aqui que são fake news. É fake, por exemplo, que caixões de vítimas do coronavírus foram desenterrados em Belo Horizonte e havia apenas pedra e madeira. Pedra e madeira dentro do caixão, né? Isso aconteceu em 2017, em São Carlos, e isso foi um caso aí que uma família, por exemplo, estava querendo fraudar o seguro para ter a morte. Ou seja, o fato aconteceu, mas não é a de agora, não é do coronavírus. Então a gente pode citar aqui várias fake news, por isso que é sempre importante você conferir a data, conferir da onde está vindo essa notícia, qual site está divulgando, quem está falando isso, porque as fake news estão aí para exatamente prejudicar e muitas vezes ela tem sim aí o conteúdo político por trás disso tudo, né, Glauco? Não tem dúvida, Douglas, e emendando aqui, faça tudo isso antes de repassar, de encaminhar. E na dúvida, não fique encaminhando. Eu sei que está todo mundo com muito tempo em casa, pendura em tudo quanto é rede social e fica disseminando as notícias. Cuidado, tome muito cuidado, isso prejudica demais. E neste domingo, São José dos Campos chegou à sua 12ª morte por coronavírus. De acordo com a prefeitura, trata-se de um homem de 77 anos que já estava na lista de pacientes que testaram positivo para a doença. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícia para você e com você. Fique com a gente. Nove horas e 48 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta segunda-feira. E tem mais gente participando aí já, né, Odô? Pois é, Glauco, temos aqui participações exatamente sobre o auxílio emergencial da Jurandete, perguntando aqui, quando vai acabar essa análise da Caixa? Estou em análise ainda. Pois é, Jurandete, a gente falou aqui no começo da edição que nós aqui não temos informações oficiais da Caixa. A informação oficial é: atualize seu aplicativo aí que você tem no seu celular, seja Apple, seja aqui da Google Play, enfim, atualize o aplicativo. Se pedir para você cadastrar novamente, cadastre e se atente aos dados para não colocar nada errado. E a informação é: não vá procurar ajuda na agência da Caixa, porque muitas vezes você vai enfrentar filas, aglomerações, ônibus e os agentes não vão ter a resposta. Bom, temos participações também da Ana Souza, de volta aqui, Ana Souza, muito obrigado pela participação. Luizão aqui dando sua opinião sobre os gráficos, enfim, muito obrigado a vocês que participam aí do jornal Abre Aspas conosco. Pois é, e a Prefeitura de São Paulo iniciou hoje o bloqueio parcial de 4 avenidas para estimular o isolamento social na capital. De acordo com a CET, o bloqueio ocorre apenas no horário de pico, da manhã, das 7 às 9, e em todas as regiões da cidade, no mesmo horário, também haverá blitzes educativas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse em entrevista à Globo News que os bloqueios poderão ser ainda mais restritivos, com ampliação do horário de interdição para o dia todo e com limitação sobre o tipo de veículo que poderá circular na faixa livre. A medida tem como objetivo aumentar a taxa de isolamento social no município, que está em 53%, enquanto a ideal para combater a propagação do coronavírus seria de 70%. A Prefeitura de São Paulo já interditou 235 estabelecimentos por desrespeitarem a quarentena. A falta de adesão da população ao isolamento
preocupa o governo, já que o pico da doença está previsto para este mês de maio. Pois é, Glauco. Outra fake news criada aí foi que o governador de São Paulo, João Dória, mandou multar quem sai de casa no estado inteiro. Inclusive, chegou alguma mensagem aqui pra gente dizendo que uma pessoa foi parada aí no fim de semana em São José dos Campos e que estaria em multa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa blitz aí em São Paulo, na cidade de São Paulo, é uma blitz educativa e que se a pessoa for aí parada na blitz sem destino, a polícia vai orientar que volte para casa, ainda sem aplicação de multa. E aqui em São José dos Campos não tem um decreto estadual ainda. As pessoas que foram parados aí no fim de semana, nos bairros da região sul, foi uma operação da Polícia Militar para conter o fluxo que está acontecendo aí, infelizmente, em bairros aí da região sul e da região norte da cidade. Ou seja, é bom a gente se atentar aos fatos porque uma informação não tem ligação com a outra. Não tem a menor dúvida. E uma observação com relação, inclusive, ao que foi decretado agora na cidade de São Paulo, a criação de faixas exclusivas para pessoas que têm que fazer esse deslocamento rápido, como os profissionais da saúde. Vendo os jornais de manhã, para fazer o esclarecimento aqui, é interessante como, a partir do momento que se decreta alguma coisa dentro de uma cidade, por exemplo, como São Paulo, há de se pensar que existe um período para se fazer a adequação daquilo. O que acontece? Os ônibus hoje em São Paulo, já vendo de manhã a cobertura das grandes redes que fazem isso daí ao vivo, todos os ônibus lotados, a maioria, usando a máscara também, mas numa condição absurda, sendo que estava limitado o volume de gente em cada ônibus. As faixas especiais não estavam funcionando porque as pessoas não têm a noção de onde vão para essas faixas. Então, conversaram com diversos profissionais da saúde que simplesmente falaram, eu não sei. Os funcionários da CET não podiam fazer as pessoas voltarem para fazer isso. Então, a adequabilidade das medidas tomadas para a contenção da propagação, para facilitar o deslocamento dessas pessoas, tem que ser comunicada antes. Os nossos governos, infelizmente, isso daí que precisa ser feito. Põe e acha que já vai funcionar. Não é assim. A população não absorve esse volume de informação com a rapidez que precisa ser tomada e, principalmente, a logística não é feita de maneira a cumprir o que se promete. Então, há de se prestar muito bem atenção nisso daí também. E o Brasil tem os primeiros registros de lockdown devido ao coronavírus. O governador do Maranhão, Flávio Dino, decretou ontem lockdown em 4 cidades: São Luís, Passo do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. O decreto valerá por 10 dias a partir de amanhã. O lockdown, que do inglês significa confinamento, prevê isolamento total. Os acessos da cidade serão fechados para entrada e saída, obras públicas não essenciais serão paralisadas, empresas apenas de saúde e alimentação poderão trabalhar e apenas os setores de abastecimento, como de combustíveis e internet, continuam atuando. Os trabalhadores autônomos que exerçam serviços essenciais deverão comprovar a declaração de serviço essencial, que será firmada pelos órgãos competentes. Aqueles que descumprirem as recomendações propostas no decreto serão aplicadas advertências, multas e interdição parcial ou total do estabelecimento. E enquanto a capital e outras cidades lutam para manter o isolamento social, 5 cidades do Vale do Paraíba dão exemplo. Os dados foram divulgados pelo governo estadual no início da noite deste domingo e mostra os números de sábado, tendo as cidades do Vale com o maior isolamento do estado. No sábado, os índices foram de 69% em São Sebastião, 67% em Ubatuba, 64% em Lorena e Cruzeiro e 62% em Caraguatatuba. São José dos Campos com 55%. Jacareí 56% e Guaratinguetá 57% foram cidades que ficaram acima da média estadual de 53%. Taubaté ficou abaixo com 52%. O governo do estado planeja afrouxar as medidas de quarentena a partir do próximo dia 11, mas disse que o índice de isolamento está diretamente ligado a essa eventual flexibilização
além de questões como número de casos, densidade demográfica e números de leitos de UTI. A taxa considerada ideal pelo Estado para o combate ao contágio do novo coronavírus é, como todos já sabemos, de 70%. Pois legal, o que é importante a gente frisar que esses números aí das cidades aqui da região que se aproximam do ideal de 70% foram no fim de semana, no sábado, onde a gente sabe que esses números são mesmo maior porque grande parte da população não tem que ir trabalhar. Agora a meta dessas cidades do Vale é manter esse bom número durante a semana. Então, amanhã a gente vai ter os números aí de hoje. Então é importante a gente ficar atento aí para ver como é que está o isolamento social no estado para então aguardar essa medida de flexibilização do estado aí no dia 11. Exatamente. E saindo um pouco de coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de manifestação que pede o fim da democracia, a volta da ditadura militar e o fechamento do Supremo Tribunal Federal e Congresso. A manifestação começou com uma carreata na esplanada dos ministérios e terminou com aglomeração na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. O alvo dos protestos era o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e também o ex-ministro Sérgio Moro. Bolsonaro foi até o Palácio do Planalto, acompanhado da filha Laura, e transmitiu seu discurso ao vivo em uma rede social. Ao lado de Bolsonaro estavam deputados federais, entre eles o filho, Eduardo Bolsonaro. Num tom de desafio aos demais poderes, pediu a Deus para não ter problemas esta semana porque chegou ao limite. Ele não esclareceu o que isso significa. Abre aspas. Nós queremos o melhor para o nosso país. Queremos a independência verdadeira dos três poderes e não apenas na letra da Constituição. Não queremos isso. Interferência. Não vamos mais admitir interferência. Acabou a paciência. Vamos levar esse país para frente, disse. Na manifestação, Bolsonaro disse que as Forças Armadas estão com ele e que chegou ao limite, que não tem mais conversa, sem explicar o que isso significa e o que pretende fazer. Caso haja novas decisões judiciais sobre atos seus considerados ilegais. Abre aspas. Vocês sabem que o povo está conosco. As Forças Armadas, ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade, também estão ao nosso lado. E Deus acima de tudo. Vamos tocar o barco. Peço a Deus que não tenhamos problemas nessa semana, porque chegamos no limite. Não tem mais conversa, tá ok? Daqui para frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão. Não é de uma mão de um lado só, não. Amanhã, nomeamos o novo diretor da Polícia Federal, disse o presidente Jair Bolsonaro. Pois é, ficou bem extenso para você... Porque o presidente Jair Bolsonaro disse aí que nos últimos trechos a mídia adulterou suas falas e tirou de contexto. Então a gente deu o contexto completo para você ver que não foi retirado de um contexto ou de uma frase solta. Não, ele fez aí uma ameaça, não disse como, disse que está cansado e que as Forças Armadas estão ao lado dele. A gente sabe que em muitos países, quando se tem aí um processo de ditadura militar, como por exemplo na Venezuela, os presidentes sempre se usaram de discursos como esse, dizendo que as Forças Armadas estão sempre ao seu lado. Enfim, segundo a colunista da Globo News, aí, Andréa Sadi, esta frase do presidente irritou aí as cúpulas das Forças Armadas. E as Forças Armadas, até num ato de um pouco irritação com o presidente, na semana passada, quando o Bolsonaro esteve aí na nomeação dos novos chefes do Exército no Rio Grande do Sul, Bolsonaro aí foi tentar cumprimentar os novos comandantes com a mão, com um aperto de mão, que neste momento está proibido praticamente, né? Em um ato que foi repetidamente confirmado por todos os comandantes das Forças Armadas.
Bolsonaro chegava com a mão, os comandantes davam um cotovelo. Então que o nosso presidente siga os exemplos aí dos comandantes aí do Exército. E Glauco, uma notícia de última hora, você acabou de dar aí que o Bolsonaro disse ontem que hoje ia nomear o novo diretor da PF. Da Polícia Federal, exatamente. E acabou de sair. O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta segunda-feira o delegado Rolando Alexandre de Souza como novo diretor-geral da Polícia Federal. A nomeação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União hoje, ou seja, novo diretor da Polícia Federal já está nomeado. Perfeito, Douglas, ótimo a gente completar a notícia já com a nomeação. E olha que triste, durante essa manifestação em Brasília, profissionais de imprensa foram agredidos em frente ao Palácio do Planalto enquanto cobriam o ato em apoio ao governo Jair Bolsonaro. A equipe do jornal O Estado de São Paulo foi atingida por chutes, murros, empurrões e rasteiras. E exatamente ontem era comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Durante o ato, jornalistas de diversos veículos foram agredidos e hostilizados por participantes do protesto. O motorista do Estadão, que dava apoio à equipe de reportagem, foi atingido por uma rasteira. O fotógrafo Dida Sampaio, do mesmo jornal, foi empurrado e sofreu chutes e murros. Ao todo, um fotógrafo, 2 jornalistas e o motorista do jornal foram hostilizados e agredidos, verbal ou fisicamente. Segundo o veículo, eles deixaram o local para uma área segura, buscaram a ajuda da Polícia Militar e passam bem. Além do Estadão, houve agressão e ofensa a equipes da Folha de São Paulo, do jornal O Globo e do site Poder 360. Pois é, Glauco, muito grave isso aí, uma agressão à imprensa, independentemente do que a imprensa posta, do que você acha que está certo ou errado ou não na publicação dos jornalistas, você não tem o direito de agredir nenhum profissional exercendo a profissão, fazendo o seu ato aí de trabalhar. Se você não gosta do conteúdo que a imprensa está postando, você pode simplesmente deixar de seguir, parar de ler, deixar de ouvir, parar de assistir, não agredir quem está trabalhando. Por exemplo, neste ato, que os jornalistas estavam tirando fotos aí, você podia simplesmente falar que não queria divulgar sua imagem ou dar as costas para a imprensa não dar uma entrevista. É simples, você não precisa agredir ninguém porque ela está trabalhando. Basta que, se você não acredita, você não precisa ler, você não precisa assistir, você não precisa agredir uma pessoa que está trabalhando. Enfim, foi um ato aí contra a democracia. A gente vai ver daqui a pouco os atos aí de repúdio das autoridades, mas a polícia não foi truculenta exatamente porque a gente está em uma democracia. Numa democracia é essencial que não haja agressão aí de nenhum lado. Sem dúvida. E juristas políticos e entidades reagiram à nova participação de Bolsonaro neste ato contra a democracia. Autoridades também repudiaram a agressão de apoiadores do presidente a profissionais de imprensa que acompanhavam o ato. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse: ontem, enfermeiras ameaçadas. Hoje, jornalistas agredidos. Amanhã, qualquer um que se opõe à visão de mundo deles. Cabe às instituições democráticas imporem a ordem legal a esse grupo que confunde fazer política com tocar o terror. Vários ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram contra o ato, sendo eles Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, disse: democracia, liberdades, inclusive de expressão e de imprensa, Estado de Direito, integridade e tolerância caminham juntos e não separados. Governadores e prefeitos também se manifestaram, dentre eles João Dória, que disse: milicianos ideológicos agridem covardemente profissionais de saúde num dia, agridem profissionais de imprensa no outro. São criminosos que atacam a democracia e ferem o Estado de Direito. A justiça precisa punir esses criminosos. O deputado federal e filho do presidente Eduardo Bolsonaro ironizou
às agressões. Abre aspas. Nossa, quanta violência, que agressão à democracia. Retiramos do poder a presidente mais corrupta da história da Terra sem quebrar sequer uma janela. Exatamente por isso, eles nos temem. A todo momento, jogam iscas e tentam controlar narrativas, mas não conseguem, disse o deputado. Pois é, a gente deu aí os dois lados da notícia, né? O presidente Jair Bolsonaro atualmente está sem partido, então não tem uma nota oficial do partido dele, por isso a gente pegou aí a nota do filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, que na verdade eu acho que esqueceu o que aconteceu em 2013 no Brasil, né? A gente sabe que 2013 foi marcado por protestos muito violentos, protestos que marcaram a história do Brasil, que culminaram aí na queda da presidente então do PT, Dilma Rousseff. Enfim, Glauco, a gente tem o pessoal e os juristas, os deputados, os governadores, se colocando contra essas manifestações que são antidemocracia, ou seja, a democracia tem votação. Se a gente não tivesse uma democracia, nenhuma dessas pessoas aí, inclusive o presidente e o filho dele, estariam no poder. Fato é que de que facção for, de que P for, de que partido for, de que cor for, o cidadão brasileiro continua sendo brindado com esse espetáculo dantesco promovido por uma cúpula que esquece que nós estamos vivendo uma pandemia, uma coisa mundial, e que o brasileiro de bem sim ainda se amarrota em ônibus para arriscar a vida e ir trabalhar enquanto eles discutem sem a menor cerimônia quem vai competir pela janelinha na eleição presidencial de 2022. Fato é que o cidadão de bem tem limites, e esse limite se chama voto. Então preste muito bem atenção a tudo que nós estamos sendo submetidos neste período de tanta dificuldade. Todo esse espetáculo, repito, dantesco, que está sendo promovido por grande parte dos políticos, vai ter que acabar. E nós podemos exercer isso lá na hora do voto. Não se esqueçam, nós cidadãos de bem não merecemos isso. E um dos alvos do protesto, o ex-ministro Sérgio Moro, entrega à Polícia Federal mensagens que trocou com Bolsonaro e deputada em celular. Durante o depoimento de mais de 8 horas na Polícia Federal em Curitiba, neste sábado, Sérgio Moro foi questionado sobre as acusações de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir no trabalho da Polícia Federal e em inquéritos relacionados a familiares. O inquérito foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal e vai investigar se as acusações de Moro são verdadeiras. Caso não sejam, o ex-ministro poderá responder na Justiça por denunciação caluniosa e crimes contra a honra. A delegada Cristiane Correia Machado, chefe do Serviço de Inquéritos Especiais, comandou o depoimento, que foi gravado. De acordo com informações da RPC, Moro prestou depoimento em uma sala ampla com a distância recomendada por causa do coronavírus e com equipamentos de proteção individual. Nessa fase inicial do inquérito, os delegados podem marcar mais depoimentos e pedir também provas periciais, como a quebra de sigilos telefônicos, por exemplo. Pois é, Glauco, temos aqui mais participações e um comentário muito interessante aqui da Ana Souza. Qualquer jornalista pode ser contestado. Isso é razão, isso é fato. Inclusive, uma pessoa contestou aqui na nossa transmissão a veracidade dos mapas que a gente apresentou no primeiro bloco. Então vamos dar a fonte oficial, é a Unesp, né, Universidade Estadual aqui de São Paulo, que junto aí com o nosso comentarista social aqui, o Leandro Besseneri, divulgaram esses dados. Então você pode conferir aí no site da SP Rio Mais ou no próprio site da instituição da Unesp a veracidade, a metodologia, porque jornalismo é isso, né, Glauco? Você sempre pode ouvir todos os lados, pode contestar, o que não pode fazer é agredir, né? Não tem a menor dúvida. E o que pode fazer é isso que você, do alto do seu direito, está fazendo. Participar conosco do que acontece nesse momento que, como eu disse, não está fácil para nenhum de nós. Nos cumpre trazer o conteúdo de verdade a você. Seja bem-vindo e continue participando. Isso é muito legal. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, durante transmissão ao vivo, que nomeará o novo diretor-geral
da Polícia Federal, que nós já, inclusive, Exatamente. já o falamos aqui nesta segunda-feira. E já mencionamos, de acordo com o Estado de São Paulo, Bolsonaro avalia indicar, acertamos? Exatamente. Rolando Alexandre de Souza. Passar aqui, Glauco, a ficha completa dele. Perfeito. Rolando Alexandre de Souza é delegado da Polícia Federal, foi superintendente da PF em Alagoas entre 2018 e 2019. Em setembro de 2019, a convite de Alexandre Ramagem, assumiu o cargo aí na Secretaria de Planejamento da ABIN, ou seja, ele é subordinado de Ramagem, que foi o outro rapaz aí que o Bolsonaro indicou a diretora-geral da PF e foi barrado pela Justiça. Ou seja, é mais um capítulo aí desse livro que é o diretor da Polícia Federal, né, Glauco? Perfeito. Eu gostei muito de você utilizar o jargão policial. Vou passar a ficha dele Passar aqui a para você. ficha aqui. Perfeito. Então aí, ratificado Rolando Alexandre de Souza para chefiar a instituição Polícia Federal. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para saber, porque está todo mundo querendo saber também do tempo e, claro, com mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas 14 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta segunda-feira e já vamos começar logo pelo tempo. Tem alguém aí conversando com a gente? Senão a gente começa pelo tempo. Temos muitos comentários aqui. Opa, Ana ótimo. Souza, Cris Reiland aqui, não sei se eu falei seu sobrenome correto, peço desculpas aí se falei errado. Luizão. Temos também Valdério Teixeira que mandou bom dia 2 vezes, esqueci de dar o bom dia para o Valdério Teixeira, muito obrigado. Samuel Vieira que manda bom dia, Glauco, equipe, boa semana a todos. Leandra Almeida mandando aí suas opiniões. Muito obrigado a todos que estão participando e comentando aqui o Jornal Abre Aspas. Obrigado a todos vocês aí que nos prestigiam, claro, com a sua audiência. Um especial aqui ao Samuel Vieira aí, que eu sei que está batalhando, esperando aí essa reabertura, essa flexibilização. Nós ainda vamos fazer algumas matérias mais aprofundadas aí a respeito principalmente do pessoal de bares e restaurantes que está passando por um momento realmente muito difícil, não só em São José, como no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro. Mas muito obrigado pela sua audiência, um prazer tê-los conosco, tá bom? E vamos saber como é que fica aqui dos altos da Cassiano Ricardo, algumas nuvens no céu, mas parece que o tempo deu uma virada. Vamos saber com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Um sistema de alta pressão vai deixar o tempo estável aqui na nossa região. A semana começa com um dia de céu com poucas nuvens, bastante sol. Temperaturas máximas aí na casa dos 26 graus no Vale do Paraíba, 27 no litoral, 25 em São Paulo e 21 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje e a umidade relativa do ar vai atingir níveis críticos, né, na parte da tarde novamente. Por isso, vale aquele lembrete de beber bastante água. Essas condições do tempo devem permanecer ao longo do dia de amanhã, mas a partir de quarta-feira, a passagem de uma nova frente fria vai mudar as condições do tempo, né? Pode chover na quarta e a partir de quinta, as temperaturas entrarão em declínio acentuado. Inclusive, as temperaturas mínimas lá para quinta-feira, mais ou menos, sexta, podem ficar próximas dos 0 grau na Serra da Mantiqueira. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, o jeito como você enfatizou o acentuado queda e 0 grau aí na Serra da Mantiqueira, é bom já tirar aquele cobertorzinho extra, tomar um arzinho já, porque a coisa vai pegar, hein, Douglas? Exatamente, principalmente no tempo aí de pandemia, né? Exatamente. Para evitar a famosa rinite, então bate lá, lava, tira o pó, para você não ficar espirrando aí durante a pandemia, né, Glauco? Não tem dúvida não. Muito cuidado. E olha só, o compositor Aldir Blanc morreu nesta segunda-feira, vítima de coronavírus. Ele tinha 73 anos e havia testado positivo em 22 de abril. Blanc estava internado desde o dia 10 de abril. A família e os amigos chegaram a fazer uma movimentação pela internet para que o compositor
fosse transferido a uma UTI, porque o hospital onde ele estava internado não tinha leitos vagos. A estratégia deu certo e o músico foi entubado com dificuldades respiratórias em uma unidade hospitalar do Rio de Janeiro. Aldir Blanc é compositor de clássicos da música brasileira, como Bala com Bala, Mestre Sala dos Mares e O Bêbado e o Equilibrista. Canção aí que fez muito sucesso na voz de Elis Regina. Indiscutivelmente uma grande perda para a música e para a cultura brasileira. E mais 18 mil doses da vacina contra a influenza serão aplicadas pela Prefeitura de São José dos Campos a partir de hoje. A distribuição começou às 9 horas, devendo chegar até às 12 horas, ao meio-dia, em todas as 40 unidades básicas de saúde. Nesta segunda etapa da campanha nacional de vacinação, estão sendo imunizados os portadores comprovados de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, indivíduos privados de liberdade, caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e trabalhadores portuários. Idosos, profissionais da saúde, policiais e bombeiros também podem receber a vacina. Conforme o novo calendário, a última fase foi dividida em duas. No dia 9, começam a ser vacinadas as crianças de 6 meses a menos de 6 anos, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência. E de 18 de maio a 5 de junho, os professores e adultos com idades entre 55 e 59 anos. Até o momento, mais de 130 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe na cidade. O grupo de risco das etapas anteriores podem continuar a serem vacinados. Lembrando que a vacina de gripe não previne o coronavírus, exato, bem mas lembrado, previne a gripe, que tem sintomas parecidos com o coronavírus e é fundamental aí para diminuir a sobrecarga no sistema de saúde. Então, muito importante essa notícia, fique atento aí ao seu grupo de vacinação. Não tem dúvida. E olha, agora vamos mudar um pouco da coisa e particularmente aqui na redação, todo mundo já dá risada, porque quando tem uma notícia dessa, eles sabem que eu gosto de falar, inclusive na qualidade de um tracker eu gosto mesmo. Olha só, o mês de maio promete aí ótimos espetáculos para quem gosta de admirar o céu noturno. Chuvas de estrelas cadentes e até cometas estão aí nesse cardápio. A primeira grande noite será no dia 6 de maio, por volta ali das 3 horas da madrugada. Uma chuva de meteoros chamada Eta Aquarideus. Segundo previsões, a chuva contará com 50 meteoros por hora. Para observar, olhe para o leste e, claro, tem que torcer bastante para o tempo aí com poucas ou, de preferência, nenhuma nuvem. Além dele, por volta do dia 20, poderá ser visto o recém-descoberto cometa C/2020 F8 Swan. Para você que curte, procure aí, todos os canais de internet têm a agenda da astronomia. E olha, em tempos aí de coronavírus, olhar para o céu pode dar uma grande esperança, além de ser muito bonito. Entre aí e faça a sua programação. Pois é, legal, muito, né? Legal. Primeira aí, quarta-feira, 3 da manhã, muito bacana. A gente torce para que não esteja nuvens no céu para atrapalhar. E, enfim, num tempo de coronavírus, né, que tem muitas péssimas notícias, notícias tristes de morte, a gente tem uma notícia aí que é interessante, é legal. Para você que não tem esperanças, olhe para o céu sempre é carregado de esperanças, a imensidão nos mostra como somos pequenos, né, Gal? Não tem a menor dúvida. E outra coisa, um espetáculo belíssimo de grátis. E em tempos de não sei que horas eu vou acordar amanhã, dá para esperar às 3 da madrugada. Um toque para você que, como eu, não é tão afeto de saber exatamente onde é o leste. Baixa, tem um monte de appzinhos aí, de bússola, você põe no seu e facilmente marca. Fica aí a dica para você. E olha que legal isso aqui também. O artista plástico Eduardo Cobra lançou ontem um novo mural de grafite que homenageia as vítimas do coronavírus ao redor do mundo. O mural
pede fé na busca de cura para a doença e foi criado no ateliê dele em Itu, aqui no interior de São Paulo. A obra mostra crianças do mundo inteiro usando máscaras contra a Covid-19 com símbolos de várias religiões: cristianismo, budismo, judaísmo, islamismo e hinduísmo. Olha que belíssimo trabalho do Cobra, né? Exatamente, retratando aí as maiores religiões do mundo, né, juntando aí o cristianismo, enfim. Crianças, né, que a gente sabe que retrata o que tem de melhor na humanidade, e o Cobra sempre com seus murais muito coloridos, né, no momento que a gente vê muito cinza, pouco rosto, pouco abraço, pouco afeto, um mural como esse lembra que a gente tem esperança para passar por mais essa, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, belíssimo o trabalho do Eduardo Cobra, que reflete muito, creio, a ideia, a imagem de todos nós que, de uma forma ou de outra, estamos passando por aquele aperto no coração. Mas o que nos interessa saber é que nós vamos passar por isso e, claro, nós aqui do Abre Aspas estamos todos os dias ao vivo com vocês aqui, trazendo o conteúdo de verdade. Douglas, obrigado por mais um Abre Aspas. Mais uma segunda-feira, mais um mês, vamos lá, Glauco. E vamos embora, estamos aqui e, claro, esperamos contar sempre com você, junto com a gente. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã.